Olá, boa noite. Dono de um potencial hídrico de fazer inveja ao resto do mundo, o Brasil convive hoje com uma importante crise de abastecimento de água. Pesquisas apontam que mais da metade dos municípios brasileiros sofrem com cortes no fornecimento. Levantamento da Agência Nacional de Água mapeou a oferta do líquido em mais de 5 mil cidades brasileiras e estimou que são necessários investimentos de 22 bilhões de reais em todo o país para evitar a escassez. Se o problema pode ser amenizado com a ampliação da rede, outros fatores ameaçam a produção do líquido. A falta de chuva nas regiões centro-oeste e sudeste, a contaminação dos mananciais, o desperdício e o aumento do consumo também foram citados no estudo como fatores que contribuíram para a escassez. No mundo, mais de 40% da população não tem água tratada em casa. Enquanto uns vivem da abundância, outros convivem com torneiras vazias. Uma pesquisa divulgada recentemente pela agência WWF Brasil revelou que parte dos brasileiros conhece formas de economizar água, mas não coloca em prática. O que estaria faltando para a retomada da consciência? Em São Paulo, a crise da água vem mudando os hábitos dos paulistanos que podem enfrentar o racionamento. A situação aqui em Goiás é também o tema desta noite do Sobre Todas as Coisas, que está começando. Oi, Fernando. Oi, Suzete, boa noite. Boa noite. Boa noite você de casa também que está nos assistindo. Para participar desse tema, convidamos o engenheiro civil Luiz Soares Queiroz. Ele que tem mais de 40 anos na profissão. Boa noite, Luiz. Boa noite. Seja bem-vindo ao Sobre Todas as Coisas. Obrigado. Convidamos também a engenheira ambiental Carla Alcione Cruvinel, professora da Escola de Engenharia da UFG, mestre em Engenharia do Meio Ambiente. Boa noite, Carla. Boa Seja noite. bem-vinda. Obrigada. E aqui ao meu lado está o Superintendente de Recursos Hídricos da nova secretaria agora, Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos, Bento de Godoy Neto. Boa noite, Bento. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Boa noite. E você de casa que está nos assistindo sabe que pode mandar sua participação pelas nossas redes sociais. Sobre Todas as Coisas tv@hotmail.com, o nosso e-mail. Tem o Twitter, o @sobretodas. Também estou online no Facebook. Tem também o nosso telefone, o 3201-7708. E o nosso WhatsApp, que é o 8411-5840. Vou começar com o Dr. Luiz, quero ouvir a opinião de vocês todos sobre essa mesma pergunta. A situação é tão crítica quanto estamos vendo diariamente na mídia? É muito crítica. E a situação é crítica por falta de ações. Essa pedra já foi cantada há muito tempo. Tem muito tempo que se vem falando, vai faltar água. Vai faltar água. E as pessoas parecem que não acreditam. Quando eu falo as pessoas que têm gestão sobre esse trabalho. E eles vão empurrando de barriga. E existe um outro problema que não existe, a água não é problema de governo, esse problema é de Estado. Não é problema de prefeitura, não é um problema localizado, é uma coisa ampla, nacional. E ela depende da chuva. Mas ela também depende de gestões para que a água ela penetre no solo. Isso é o fundamental. Primeira coisa, quando você pensa em água, você tem que falar assim, a água vem da chuva. A água vem da chuva. Eu vou mudar aqui. Essa água que nós estamos tomando aqui agora é água de chuva. Certo? Isso aqui é água de chuva. Toda água vem da chuva. Agora, o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer é fazer com que essa água de chuva percorra o seu processo normal e chegue até nossas casas. Tá, para Então, isso a gente precisa... Para isso, precisa de gestão. Do investimento. Investimento. Ou cuidados, que às vezes não foram tomados. Você veja bem, vamos ver um cuidado que deveria ter sido tomado. Você viu que quando você passa na estrada, você olha os pastos, evidentemente que nós precisamos de pasto, precisamos que as pessoas os fazendeiros produzam carne, tá certo? Mas veja bem, para ele produzir carne, precisa dele impermeabilizar o solo dele? Ele precisa de impermeabilizar o solo dele para produzir carne? Não, nem tanto, nem tanto. Essa é o princípio da coisa, é fazer com que a água de chuva penetre no solo.
Daí para frente, tudo é lucro. Certo. Nós vamos aprofundar um pouco mais nessa questão, mas, Carla, sua opinião, é realmente séria essa situação? É realmente séria. Na verdade, as pessoas pensavam em um futuro, essa problemática para um futuro. E ela está acontecendo antes. Eu vou até além do que o senhor Luiz falou. A questão nós temos um país onde nós somos privilegiados. Nós temos o maior rio do mundo, o maior aquífero do mundo, e o nosso índice pluviométrico, né, o índice de chuva, também é favorável. No entanto, as nascentes não foram preservadas, as perdas pelas concessionárias de abastecimento são altíssimas, em algumas localidades passam de 60%. Eu estou falando de água que é tratada. Água que é tratada e se perde em torno de 60%, algumas chegam a 60%, mas a média é 40%. Né? E as pessoas não têm consciência. As pessoas, a forma de uso também é inadequada. Então, a problemática, ela permeia várias áreas. E a situação é grave, sim. Seu Beto. Olha, a situação ela passa por toda essa questão de você ter as florestas realmente de pé, o cerrado em pé, né, em alguns pontos, você ter zonas de realmente infiltração dessa água no solo, porque essa água que infiltra ela é o nosso colchão, né, a nossa reserva para usar na época da seca. Porque no cerrado a gente tem essas duas características bem distintas, da época de seca e da época de chuvas, né? Apesar de que agora era para estar chovendo bem mais do que o esperado, do que o que está efetivamente chovendo. Agora, outro ponto que a gente não pode esquecer também é do envolvimento da população e da responsabilidade que ela tem sobre a gestão dos recursos hídricos, né? Principalmente através dos comitês de bacia, que são os órgãos colegiados que todos podem participar, né? Representativos dos segmentos, dos vários segmentos, usuários, a sociedade civil, usuários em geral, e tem essa responsabilidade. Então, acho que essa falsa abundância que a gente tinha, essa noção de você ter algo que está sobrando tanto, não trouxe o verdadeiro valor que essa água tem. E que agora nós estamos vendo ele de forma bastante efetiva. Você acredita que existe uma cultura da população em acreditar que temos abundância em água? Essa questão da conscientização, a população ainda não tomou conhecimento dessa questão? Eu acho que a população tem que se empoderar dessa responsabilidade que é dela também. Então, já que ela tem essa força tão grande, essa gestão dos recursos hídricos, ela é participativa por lei, né? Desde a sua origem ela tende a ser participativa pelos comitês de bacia, mas a população tem sempre a medida de se pensar que a responsabilidade é só de governos, né? E às vezes se omitir um pouco da sua própria responsabilidade, né? Como é o caso de qualquer manancial, aí, por exemplo, aqui o Meia Ponte, se você jogar um papel de balinha em qualquer lugar de Goiânia, vai acabar parando dentro do Meia Ponte. Então daqui a pouco você passa ali, dá uma olhada, fala, não, quem está jogando esse lixo aqui, o governo não veio aqui limpar o rio, né? Então a responsabilidade ela é partilhada entre todos nós, e eu acho que cada um tem que se empoderar disso, e eu acho que a partir do momento agora que isso está mais presente na mídia, que está mais presente nas agendas de governo, realmente a gente tem ações efetivamente, como o Dr. Luiz disse aqui, bem disse, ações efetivamente de Estado. Não são coisas que dá para fazer de um dia para o outro. Pois é, essas inclusive... têm que ser perpetuadas. Inclusive, foi uma tragédia anunciada, né? Em São Paulo, de acordo com o que o Fantástico mostrou ontem, desde 84, sabia-se que chegaríamos a esse ponto e pouca coisa foi feita. Sim. Mas, além da questão de Estado, quando a gente fala em Estado, a gente fala em poder público, né, de um modo geral, a gente tem também uma questão que é ligada agora aos municípios, que é a questão imobiliária. Nós temos Goiânia, o que a gente percebe é um crescimento exagerado em regiões não planejadas, e temos aqui o exemplo do Parque Flamboyant, que é um problema seríssimo, que tem um comprometimento, e isso tudo também não é visto, quer dizer, é uma ganância por crescimento do própria cidade, eu não falo só dos empresários, da própria cidade em crescer, em oferecer isso, a gente chega nesse ponto de que nós mesmos seremos prejudicados, né? Na opinião do senhor, para que a gente não chegue a uma situação como São Paulo, ainda dá tempo de fazer alguma coisa? Na nossa situação, nós
como disse um colega nosso recentemente, num encontro, ele falou assim, nós moramos no paraíso e talvez tenhamos que pagar para morar no paraíso. Pagar um pouco mais para preservar o que nós temos. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Que nós vamos ter que comprar áreas ali no entorno, o Estado, o nosso cidadão, tirar dinheiro do bolso e comprar a área do entorno para que não aconteça igual aconteceu em São Paulo. Nós temos que fazer investimento para nós mantermos o nosso paraíso, a nossa caixa d'água. Certo? Agora, nós temos também que enxergar um pouquinho mais a longo prazo. Nós temos que enxergar uma próxima barragem que tem que ser feita e já temos que começar a agir isso hoje. Hoje. Porque uma barragem não gasta menos de 10 anos para ser construída, não. Porque ela tem um envolvimento tecnológico, ambiental, social muito importante. Então, Goiás teve essa visão que São Paulo não teve. Nós temos aí a bacia do João Leite, que garante água até 2050. E no começo dos anos 80, nós tivemos uma crise 2025, de água dentro de Goiânia, uma crise de água de Goiânia, que o João Leite não dava conta de abastecer e Goiânia não tinha nem 600 mil habitantes. E nós tivemos dificuldade com água. Hoje nós estamos sendo abastecidos já pelo Meia Ponte, já desde que foi inaugurada a barragem, pelo João Leite, desculpa, pelo João desde que foi inaugurada a barragem, e também pelo Meia Ponte. O Meia Ponte está responsável por 52% e o João Leite por 48%. Já estamos sendo abastecidos pelo João Leite. O grande problema do João Leite hoje, que está faltando água aqui, está faltando água Aparecida, está faltando água não sei aonde, é porque o serviço ainda não foi completo, não está completo. Ele está está em andamento esse serviço, tá certo? E nós temos um gargalo muito grande em Goiânia, que é a estação de tratamento. A nossa estação de tratamento é muito pequena para a necessidade da cidade. Hoje nós temos água já chegando na estação de tratamento, mas na estação de tratamento, mas ela ainda é aquela velha que tem ali, ó, aqui na Independência. A nova ainda não está pronta, ainda não está operando. Ainda está em fase de operação e é uma obra muito complicada, porque eu só vou dar uma ideia para você. Você quer ver algo mais corrosivo do que o cloro? Então você tem que jogar o cloro naqueles tanques de concreto. Se você já fizer um concretinho mais ou menos meia boca, com pouco tempo ele acabou. Então, é uma obra de engenharia muito importante e difícil de ser feita. Pois é, Carla, mas na sua opinião, nós ainda tem o que ser feito para que em Goiás a gente não passe o que São Paulo está passando? Porque nós vimos recentemente na mídia, algumas cidades já estão ameaçadas aqui no estado. Sim, na verdade o que o doutor Luiz falou é bem pertinente. São Paulo, eles sabiam, né, o governo, na verdade, ele sabia e não agiu a tempo. Então, em Goiânia a gente tem a barragem do João Leite que traz um certo conforto e isso me preocupa, esse conforto, porque a barragem ela foi construída, né, o projeto dela para abastecer Goiânia até 2025 e a população não para de crescer. Então, quando fala assim, não vai ter água, não é que a água da barragem vai secar. Né? A gente pode até ter uma redução desse volume, porque se não forem preservadas as nascentes, a tendência é realmente diminuir essa vazão e, consequentemente, o volume da barragem. Mas a população não para de crescer. Então, já tem que se pensar, assim, em uma outra possibilidade de abastecimento para Goiânia, porque pode chegar no nível em que está São Paulo. Outra questão que me preocupa muito em Goiânia é a questão da impermeabilização do solo. Né? Existe hoje pouca preocupação por parte das construtoras com a permeabilidade do solo que é deixada, né? Dentro dos condomínios, dentro das residências, né? no quintal da residência. E se você não tiver essa área permeável, você não vai ter recarga desse lençol freático. Boa parte dos edifícios hoje utilizam o quê? Utilizam poços. Né? A grande parte, não é, doutor Luiz? Utiliza poços artesianos. E aí, esses dias até ouvi uma reportagem de São Paulo que eles estão perfurando poços e mais poços em São Paulo. Então, até quando essa água, o doutor Luiz até mais especialista em água subterrânea, né, até quando essa água subterrânea vai ter volume suficiente para abastecer? Porque a gente sabe que a recarga dela é muito mais lenta, né, doutor Luiz? Muito mais lenta.
Então é preocupante, sim, tem que se pensar em uma ocupação ordenada, tem que se pensar em áreas permeáveis e tem que se pensar em obras. E tem que se pensar em mudança de comportamento. A população ela precisa mudar o comportamento. Se não mudar o comportamento, é o que o Dr. Bento falou. A população ela tem que trazer para si a sua responsabilidade. E não adianta nada ações do governo se a população começa a continuar trabalhando com a ideia de que a gente tem água que pode jogar fora. Água é vida, é o tema do Sobre Todas as Coisas desta noite, que está recebendo aqui o engenheiro civil Luiz Soares Queiroz, a Carla Cruvinel, que é engenheira ambiental, e o Bento de Godoy, que é o superintendente de recursos hídricos da nova Secretaria de Recursos Hídricos, Cidade Metropolitana. Mas a falta de água tem sido preocupação no mundo inteiro, não é uma coisa aqui só no Brasil. Nós vamos ver agora, o Fernando fez uma matéria, e a gente vai ver agora como é que estão as nossas reservas, qual a situação da água aqui no nosso estado. Hoje, 40% da população do planeta já sofre as consequências da falta de água. Nunca se falou tanto no consumo consciente, mas será que as pessoas estão preocupadas? Sim, muito. Muito preocupada que Goiânia está faltando muita água. Todos estão desperdiçando sem nenhuma consciência. A falta de água, a pessoa só preocupa a hora que chega na porta dela. É o caso de São Paulo e algum caso aqui das regiões de Goiânia aqui. A falta de chuva em Goiás preocupa de certo modo as autoridades. Segundo a Saneago, a situação está controlada e a demanda está sendo atendida. Ainda assim, a barragem do Ribeirão João Leite promete ser a solução dos problemas de falta de água em algumas regiões, como pode ser visto através do fluxo na barragem, que está elevado. Hoje nós temos uma situação bastante confortável ainda, tá? Diferente da situação que a gente vê nos outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, agora Minas também está entrando numa situação mais crítica. Graças aos investimentos que a Saneago, o governo de Goiás fizeram, né, ao longo do tempo, nós hoje temos uma situação mais confortável, mas é sempre bom a gente ressaltar para a população. É preciso que a gente mude nossos hábitos. A maioria que eu conheço já fica com medo, né? Então já está economizando desde agora. A gente tem que sim economizar, sim. Já economizo. Como? A água que eu ponho na máquina para lavar roupa, eu uso para lavar a área, lavar o quintal. Quando eu quero lavar a calçada, eu utilizo água de roupa. Eu diminuo meu tempo de banho, quanto à limpeza da casa, assim, aquela coisa de jogar água uma vez por semana no máximo. Eu não tenho plantas em casa. Quantos minutos na hora do banho? Eu tô ficando uns 5 minutos só. Na hora que está escovando os dentes, como que é? Aí eu ligo a torneira, molho a boca, fecho, escovo, depois eu abro de novo para enxaguar. Mas nem todas as pessoas são assim, né? Nem todas são assim. Eu tento economizar o máximo possível, né? Mas às vezes a gente acaba esquecendo e acaba desperdiçando também. Tem gente que abre uma torneira assim, parece que quer tá passando um rio. Não estão economizando, estão gastando, lavando calçada. O pessoal não tem consciência, né? A gente acha que só porque a gente tem a maior reserva de água do mundo, a gente pode gastar à vontade. Não me preocupo muito e acabo gastando muita água, uma falha, mas é o que acontece, é verdade. Mais ou menos isso. Bento, você acredita que a barragem do Ribeirão João Leite, de certa forma, tranquiliza a população goiana? Olha, com certeza. Ela é uma barragem que traz um certo conforto para nós, tem vários anos ainda, acho que pelo menos até 2025, né, ou até mais que isso, pela projeção de crescimento populacional, só que nós temos que ter o uso consciente. Porque se a gente ficar desperdiçando, pode fazer quantas forem, que não serão suficientes. Ali na barragem de João Leite, a gente tem uma preocupação no governo ainda de se garantir a qualidade dessa água e a quantidade. Não adianta nada você ter uma barragem daquela monta e não termos a preservação do solo e do uso e ocupação do solo, que são coisas estritamente ligadas à questão da água e à questão do uso e ocupação dos solos, né? Então, ali em volta, a gente tem o sistema o produtor de água do João Leite, que é um sistema que visa pagar pela preservação. Por ser um negócio bem complexo, é um programa grande, nós temos desenvolvido ele ao longo de alguns anos agora, e esse ano o edital já está pronto para ser efetivamente lançado. Nós realizamos o pagamento em ato de promoção a esse programa no ano passado, né?
na verdade, no outro ano, 2013. Final do ano de 2013, onde foi um pagamento simbólico para pessoas que já preservavam por si só, para 5 produtores rurais que já preservavam. Então, a gente tem agora o produtor de água sendo efetivamente lançado neste ano, né, o edital aberto aos municípios de Ouro Verde e Nerópolis, em início de projeto, como um piloto, e à medida que for avançando, vai englobar mais de 700 propriedades rurais, então sendo o maior sistema de pagamento por conservação de água do país. E os nossos mananciais? Os nossos mananciais, em geral, têm uma quantidade de água boa. Não sei se vai subindo ali para o norte e nordeste do estado, naturalmente, você vai tendo uma redução de vazão. Mas aqui dentro da bacia, na porção da bacia do Paranaíba e um pouco ali para o lado também do Araguaia, você tem uma situação boa. Agora, com essa situação de não tendo, como o professor Luiz aqui nos trouxe, essa infiltração, se não tem essa recarga numa quantidade significativa, claro que você tem a tendência de ter uma redução da vazão desses mananciais. Tá, vamos fazer uma pausa aqui, vamos dar uma aulinha aqui para a gente entender o seguinte, quando vocês falam nessa reserva, né? Quer dizer, tudo vem da chuva, toda a água consumida vem da chuva. O que acontece? Explica para a gente como é todo o processo, onde é que entra a questão das matas que estão sendo destruídas, das nascentes que estão sendo perdidas. Como é que acontece todo esse processo? A chuva cai, infiltra a água ali, cria-se esse colchão que vocês colocaram. Dá uma aulinha para a gente. A água cai no solo. Tem um número que a gente trabalha com ele aí, 40% infiltra quando você tem mata. 40% evapora. 20% escorre. Agora vamos mudar a situação. Desmatou. 20% infiltra, 40% da água escorre e 40 evapora. E 40 evapora. Olha, então o que aconteceu? Nós tivemos uma perda significativa de infiltração. Tá, e por que é importante essa infiltração? Vamos agora, continuando com a nossa aulinha que você pediu. Continuando com a nossa aulinha. A água, ela movimenta no solo, ela não fica estática no solo. À medida que ela desce, ela anda. Quem tem cisterna em casa já observou que a água sobe e desce. Se a água subiu e desceu, pronto, ela já me contou que ela está andando, ok? Para onde que a água anda? A água anda para o manancial mais próximo que tiver. A terra, o solo, ele é cheio de veios, como o veio do nosso corpo. Tem os vasos maiores, os vasos menores e tal, tem a capilaridade do solo. E ela vai navegando ali. Agora, vamos continuar. Nós temos 3 tipos básicos de solo. Temos o solo arenoso, que se você joga água, escorre rapidinho. Tem o siltoso, que é o solo predominante na nossa região, e tem o argiloso, que é aquele barro de fazer telha, que ele é altamente impermeável. Ele não deixa a água passar. No conjunto do solo, a água anda meio metro todo dia. Todo dia a água viaja meio metro. Em busca, ela saiu daqui, choveu ali, ela vai para cá, andou meio metro, em um dia ela andou meio metro. Se eu conseguir segurar essa água nesse entorno, quanto mais próximo possível, mais rápido ela vai chegar no manancial. Ou seja, se não tem a árvore mais, se a árvore for embora, se a planta for embora, aí nós vamos ter que entrar com a engenharia para resolver esse problema. Como é que a engenharia vai fazer? Ela vai criar suco, está lá no curso de agronomia, vamos fazer os nossos, como é que chama? Aquelas... Terraços. Vamos fazer os terraços para segurar a água, curvas de nível. Vamos fazer curva de nível lá na fazenda. Aí, a água acabou. O fazendeiro fala, minha água secou, meu gato está passando sede, eu vou ter que fazer um poço artesiano. Mas quem fez a água acabar foi ele. E se ele fizer o terraço, se ele fizer a curva de nível, quem vai ganhar é ele.
Só estou achando que o pessoal da agronomia não está contando isso para ele. Eu estou achando, está parecendo que a agronomia, o pessoal da agronomia, não, olha, se você segurar a terra. Agora, eu estou falando dentro da minha especialidade de geotecnia, que eu trabalho com a parte de água e de solo, tá certo? Agora, eu não trabalho com agronomia, eu não sou agrônomo, mas não preciso ser agrônomo para entender o movimento da água no solo e a benfeitoria que é uma árvore plantada, ok? O que falta, Carla? Falta essa informação? Os fazendeiros não têm essa informação? Na verdade, eu vou até assim, complementar um pouco o que o Dr. Luiz falou, é que além desse aumento do escoamento, você tem a perda de solo aí junto. Então, esse escoamento, ele leva junto o solo. E aí você tem a abertura de erosões. Isso. Né? E, além de tudo, você tem essa terra levada para onde? Onde é mais baixo? O rio. Então, a terra é levada para o manancial. E o que essa terra vai produzir no manancial? O que a gente chama de assoreamento, ou seja, um aterramento do rio. Vai diminuir a vazão daquele rio. Então, é normal a gente passar, assim, muitas vezes eu estou viajando, eu gosto de ficar olhando os rios, a maioria estão assoreados. Aquele filetinho de água com aquela quantidade enorme de terra lá dentro. Então, o que eu acho que falta? Na verdade, eu penso que às vezes falta um pouco mais de fiscalização e uma exigência maior, mas eu acho que para alguns faltam realmente informação, para outros não. E aí a gente entra no poder público. Cabe ao poder público não só levar essa informação, essa educação, como esse serviço de fiscalização. Exatamente. Essa questão justamente deu para ver bem que dá para produzir, dá para conciliar as duas coisas. Dá para ter uma produção e dar ao mesmo tempo para você preservar o meio ambiente. Essa questão do João Leite, por exemplo, ela o produtor de água, ele visa, em última instância, o grande foco dele é exatamente evitar que o solo seja carreado para dentro dos mananciais. Porque senão você tem toda a perca da fertilidade do próprio solo, você tem perca de umidade, você tem o assoreamento, como a Carla disse aqui, dos mananciais, e além disso ainda tem eutrofização. Então você perde qualidade, perde quantidade de água, e o produtor rural é o primeiro ou a ser beneficiado, se ele fizer esse manejo, os tratos culturais, que a gente fala, ou se ele não fizer, ele também é o primeiro a sofrer os deméritos. Uma terra sem água e sem fertilidade. Mesmo porque a erosão, ela desvaloriza a terra. Exatamente. Quem vai querer comprar uma propriedade que tem erosão? Porque é caro hoje recuperar uma erosão. Então, às vezes realmente falta informação, mas às vezes é porque ele acha que não vai acontecer na propriedade dele. E a questão de água também, dentro da propriedade, já está tendo diferença de valorização de terras que têm outorga de água de outra que não tem outorga. Eu já pude perceber isso aí. Porque a outorga de água é o direito da pessoa utilizar aquela água que ele tem dentro da propriedade rural dele ali. Porque essa água, na verdade, ela é do Estado, ela não é do dono da propriedade, né? Então, você já começa a ver um sentido de valorizar as pessoas, as propriedades rurais que têm água e têm esse direito garantido das que não têm. Pois é, Beto, mas o Estado consegue fiscalizar? O Estado está estruturando melhor agora essa área de fiscalização de recursos hídricos. Já tem trabalhado, já tem estruturado a questão de equipamentos e pessoal, né? Então agora você já tem essas ações mais efetivas. Porque no passado você tinha uma emissão de papéis, emissão de outorgas quase que cartorária. Então a gente mudou isso aí, trouxemos as técnicas, trouxemos as questões de quantidade de água que o produtor rural, por exemplo, pede para um pivô central, ela é baseada em caracteres, no coeficiente de cultura, na precipitação, na evapotranspiração que tem ali naquelas regiões. Então essa fiscalização já está sendo feita com mais incisão. Nós já estamos observando, tem equipamentos que você chega e coloca medidores ultrassônicos nos canos, lá na tubulação, você vê na hora a quantidade de água que está passando ali. Então, a gente tem sido vigilante, mas a maior garantia é para o próprio produtor rural, dele ter uma outorga de água que garante ele que ele vai ter aquela vazão suficiente no período que ele precisar. Que ela é embasada em uma gama de estudos técnicos para dizer se ele tem ou não água. Porque não adianta nada ele ter uma indústria ou um pivô central e não ter água para funcionar depois. Né? Várias participações aqui através das nossas redes sociais. Uma aqui do Elias Messias ao Dr. Luiz.
Além de rezarmos bastante para São Pedro mandar a chuva, como vamos ensinar a população a captar a água da chuva, visto que ainda existe uma grande ignorância da população? A água da chuva, a primeira coisa que você tem que fazer na sua casa lá, você tem que jogar dentro do jardim, dentro da sua área, deixar ela infiltrar. Regra número 1. Comum você passar na rua aí e ver o pessoal com aqueles canos de PVC jogando para a calçada. A pessoa fica doida para ficar livre da água. Então, ele tem que mudar o comportamento dele, mudar a arquitetura da casa dele, passar a fazer um projeto para jogar água para dentro do imóvel, fazer com que ela infiltre. É facinho, faz uns 3, 4 buraquinhos lá, a água infiltra tudo. A própria internet ensina como faz esse... Não, faz um buraquinho lá, você faz um buraco lá da sua casa, lá resolve o lugar, onde está correndo, a água vai infiltrar, pode ficar tranquilo que vai. E não fica feio, dá para combinar com o jardim. Aí ele, um arquiteto dá uma ajeitada lá, ele mesmo ajeita lá, faz um buraquinho, aí põe umas plantinhas bonitas lá, a água vai infiltrar no solo, ótimo, já resolveu, já ajudou muito. Porque pelo que vocês colocaram até aqui, se a gente pensar bem, a culpa toda é do homem, no desmatamento, na hora que ele joga o lixo, se ele desperdiça água, né? Então, o que a gente precisa são, pelo meu entendimento, 2 coisas. Primeiro, aprender a utilizar de forma correta e a segunda, aproveitar o reaproveitamento dessa água. Nós vamos conhecer um desses exemplos. Um prédio, um edifício que fez um uso racional de água. Segundo a Organização das Nações Unidas, até 2050, 45% da população do mundo não vai ter acesso à quantidade mínima de água. Atualmente, cerca de 1 bilhão de pessoas já sofrem com a escassez desse bem fundamental à vida. Mas aqui em Goiânia, alguns edifícios já tentam fazer uma utilização racional desse bem. É o que nós vamos conhecer agora. Esse aposentado mora em um condomínio criado a partir de uma concepção de sustentabilidade ambiental. A água utilizada para lavar roupas, louças e que escorre do chuveiro vai para a reciclagem, diminuindo o custo no condomínio. Aqui realmente o condomínio é acessível por conta dessa sustentabilidade. Para possibilitar esse reaproveitamento, foram instalados canos diferentes. Um para águas cinzas, que é aquelas de tanque, pias e chuveiros, outro para a água da chuva e um para resíduos que vão direto para o esgoto. O reaproveitamento é feito nesta mini estação de tratamento, que funciona dentro do prédio. Então é aqui que realmente o processo todo acontece e deixa a água apta a ser usada para fins não potáveis, que seria lavagem de veículos, lavagem de pisos da área comum e irrigação dos jardins. Aqui no terraço é onde a água da chuva é captada. Ela escorre por esse telhado, também reciclado, e acumula aqui na calha. Depois é liberada por este cano até a mini estação de tratamento. Depois disso é reaproveitada na irrigação de plantas. Com o reaproveitamento, o condomínio consome 30% menos de água vinda da Saneago. A tarifa fica mais baixa, mas para seu Rogério, o bem maior virá no futuro. Só a questão da consciência, você saber que aquela água está sendo reutilizada, é importante para a gente. Carla, é complicado construir esse prédio com todos esses requisitos? Quando se fala em construção nova, início de construção, não é complicado, pelo contrário, é simples, é um sistema hidráulico a mais que você tem no edifício. Agora, você falar isso para edifícios, para edificações já construídas, aí sim, envolve um trabalho muito maior. E um custo maior. E um custo maior. Mas é bastante interessante porque a gente tem visto alguns edifícios que estão utilizando isso para as bacias sanitárias também. No Brasil, hoje, as bacias sanitárias elas são responsáveis por em torno de 30% do consumo total dentro de uma residência. Então, é água potável que é jogada em bacia sanitária, em vaso sanitário, né? Não tem necessidade de água potável ali. Então, para a construção nova, é interessantíssimo. E é o que a gente chama de payback, o retorno desse investimento é rápido. Ele tem um investimento maior, sim, na obra, mas é um retorno certeiro. Antes da gente continuar, vamos ver um outro exemplo agora de uma praça que reutilizou a água e também a energia solar, né? Quer dizer, 2 coisas aí, ela aproveitou a água para resolver 2 problemas. E a luz do sol, claro, vamos ver.
Em tempos de falta de água e racionamento de energia elétrica, o exemplo de sustentabilidade e de promoção da qualidade de vida vem desta pequena praça que fica no setor marista, em Goiânia. A iniciativa, que já completou 2 anos, é uma parceria entre a Prefeitura de Goiânia e uma grande construtora, que investiu cerca de R$500 mil no projeto. Todo o material usado na praça, que tem 1.800 metros quadrados, é de reciclagem ou segue o conceito de sustentabilidade. E o resultado é um grande exemplo de economia e de investimento em qualidade de vida da população. Uma cidade, ela pode ser replanejada e construída ao longo do tempo, gerando economia, gerando rendas, gerando trabalho e principalmente qualidade de vida. O diferencial da Praça Consciente começa por este espaço cultural, feito de containers com plantas na cobertura e nas laterais, utilizando como vasos garrafas PET, pneus velhos e até botas usadas por operários da construção civil. Outra atração é o Jardim Sensorial, um corredor com plantas e aromas variados. A madeira do parque infantil é de reflorestamento e o piso poroso permite a drenagem da água da chuva, que é armazenada e utilizada na fonte, no Centro Cultural e serve para molhar as mais de 100 espécies de plantas nativas do Cerrado. A mesma água da chuva move 2 turbinas que, junto com placas solares, fornece toda a energia utilizada na praça. Iniciativa que está se tornando referência para novos projetos em Goiânia e outras cidades. Prefeitos de várias localidades têm vindo e visitado para ver tudo isso que está aplicado aqui, que você pode aplicar, nem que não seja no todo, mas parcialmente, e ver que é coisa simples, que não custa tanto e que dá para fazer. Para os frequentadores da praça, não faltam elogios para a iniciativa. Isso aí já devia estar sendo feito há um longo tempo, né? Anterior a isso. Isso é uma coisa muito boa. É uma coisa que você pode até vir com a sua família e passar a tarde por aqui, sentado, trocando papo, e as crianças passeando na praça, né? Eu acho que isso é muito importante. Seria interessante realmente se essas grandes incorporadoras e grandes construtoras fizessem realmente, onde elas constroem esses grandes empreendimentos, elas fizessem uma praça desse jeito, né? Oferecessem à população uma bela praça e ainda com todas essas possibilidades de economia e reutilização da água, né? Só registrar agora algumas participações. Fernando Diniz, setor aeroporto, pergunta para o Dr. Bento se o senhor aconselharia uma criação de cisternas secas para a captação de água de chuva para o lençol freático. Sim, é mais ou menos a ideia que o Dr. Luiz deu aqui de se fazer o que puder colocar de infiltração dentro da sua propriedade. Quanto maior a área de infiltração dentro dela, melhor esse mundo das águas agradece. O professor Nestor Mota, do setor Bueno, parabeniza o programa e pergunta: qual é o órgão que se consegue autorização para construir uma represa em uma propriedade, uma entidade filantrópica? Certo. O instrumento correto aí é a outorga de uso da água, né, que o Estado autoriza. Nós já desburocratizamos muito esse tipo de liberação, esse tipo de autorização. Inclusive, se for uma pequena represa de até 5.000 metros cúbicos, ela pode ser retirada na própria internet. No site da antiga Semar, né, que agora vai mudar o nome, já tem ali todas as informações, é bem simples, sai na hora. Tiago Silva, do Recanto das Águas, Goianira. Ele mora no condomínio onde tem uma reserva ambiental que está sendo destruída e já fizemos várias denúncias e ainda nada foi feito. O que fazer para preservar esse bem natural? Certo, isso aí tem uma demanda grande na fiscalização também, mas sempre tem atendimento dessas demandas, né? Tem no site da Semar, tem lá o número e tudo isso para que se entre em contato e faça essa denúncia de fato. No caso de Goianira, parece que está suspensa essa... O que é uma... Não. Ele fala que mora no condomínio onde tem uma reserva ambiental que está sendo destruída. É em Goiânia? Goianira. Se já for descentralizado, cabe inicialmente ele ir à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e denunciar lá.
A participação aqui do Claudio Long, que está assistindo a gente pela internet, lá de São Paulo, parabenizando o programa. E tem outra participação aqui do Marcos Crispim, do Parque Real, Aparecida de Goiânia, para o Dr. Bento também. Sobre a estação de departamento de esgoto do Maria Inês, em Aparecida de Goiânia. É de tratamento. Em Aparecida de Goiânia, onde o esgoto é jogado nos córregos e passa perto. Quando será regularizada essa situação? Não sei se alguém sabe. Olha, existe a previsão de se ter essa qualidade do lançamento do efluente tratado, ela é regulamentada também. Então, se está dando um mau cheiro excessivo, ou se está prejudicando o córrego, é porque ela está sendo mal feita, né? Há indícios que esteja sendo mal feita, se houver esse mau cheiro excessivo. Então, ele pode também denunciar. A Prefeitura de Aparecida já tem seu órgão de licenciamento já é descentralizado e pode fazer a denúncia lá em primeira instância para fiscalização. E aqui no WhatsApp tem a opinião do Rodrigo, do Fim Social. Ele fala que é uma cultura que os recursos naturais, sobretudo a água, são inesgotáveis, né? O que gera um consumo irresponsável. Inclusive, 65% da energia no Brasil ela vem de hidrelétrica, né? Se nós pensarmos que nós precisamos da água também para a energia, é mais um motivo aí para a gente lutar por uma conscientização e para a economia desse bem, né? O aumento no preço da energia, vou puxar um pouquinho para esse lado agora, seria uma solução para a gente aprender um pouquinho a economizar? Passa por aí também? O aumento da água? Sua opinião, Carla? Na verdade, quando fala em dinheiro, né, mexe no bolso, acaba tendo uma resposta mais positiva. Então, pode ser sim um artifício. Eu não creio que seja essa a solução. Principalmente a questão do aumento do preço da água. Isso me preocupa um pouco, porque até que ponto a população de baixa renda vai ter acesso a essa água tão cara? E é um direito constitucional. Todos têm direito à água. Então, isso me preocupa. Eu acho que a solução pode não ser esta, mas ela pode trazer, sim, uma resposta positiva, tanto também com relação à energia. A energia, a gente sabe que hoje já existem outros meios de se gerar energia, energias mais renováveis, mais limpas, no entanto, não tão baratas quanto a energia gerada por hidrelétrica. Então, aqui no Brasil, por essa disponibilidade que nós temos hídrica, ainda a energia vinda de hidrelétrica é a principal, né? Mas em outros países já não é. Então, tem que se pensar, às vezes, em buscar outras alternativas. Chegou uma pergunta aqui do Getúlio Andrade, pelo nosso e-mail. Ele fala o seguinte, uma pergunta: o problema é a falta de conscientização da população, descaso ou a ineficiência do poder público? Na verdade, são as duas coisas. Fala três, né? O problema é a falta de conscientização da população, o descaso, né? E a ineficiência do poder público. O descaso do poder público, eu acho que entra aí na questão da perda, por exemplo. Quando você tem concessionárias de abastecimento que chegam a perder de 40%, 60% da água que é tratada, isso não é um descaso? Às vezes não é um descaso em implantar um sistema mais eficiente. Nós temos presenciado uma mudança, né? Uma preocupação nesse aspecto, mas ainda é elevado. E a outra questão é a população mesmo, falta de consciência da população. Você tomar um banho de 15 minutos com o chuveiro o tempo todo ligado, pode chegar no consumo de mais de 200 litros em um único banho. Enquanto você tem uma média per capita, um consumo médio per capita de 200 litros por habitante dia. Em 15 minutos ainda você falou pouco, né? Tem gente que ultrapassa muito mais do que isso. Ou então deixa a criança brincando lá debaixo do chuveiro, né? Então, envolve questão do descaso da população também. Essas ações que nós vimos na primeira matéria que nós colocamos aqui, as pessoas que utilizam a água que lavam a roupa, para molhar, para limpar a calçada, essa andorinha faz verão? Toré. Deixa eu falar sobre um pouquinho de energia ainda. Pode, claro. Sobre energia elétrica. Veja bem, um sistema de aquecimento de água solar, ele tem um custo X, eu não sei quanto que é. Cada dia, no comércio, você chega lá, compra lá um sistema de aquecimento solar para sua casa. Na minha casa, quando eu coloquei, eu fiz a conta da diminuição da conta de energia que eu gastava lá em casa.
Eu paguei o sistema em 2 anos. Em 2 anos eu paguei o meu investimento. Em Minas Gerais, eu não sei se ainda é assim, mas já foi, eu não sei se ainda é. Eles doavam para as pessoas, para a população, um sistema de aquecimento solar. Ele ia construir lá. Não, você vai ganhar. Ir lá de graça, ia lá, pegava na loja um sistema de aquecimento solar. Olha o que isso representa. Ele representa a economia de energia elétrica, ele representa um bem-estar para as famílias, ele representa a economia de água. Porque se você ficar com ele muito tempo ligado, a água esfria. Então você vai ter um controle sobre aquilo ali. Então é uma coisa boa. Então isso é uma ação de governo e de Estado. De governo e de Estado. As coisas são diferentes, né? Então nós estamos falando sobre energia. Ações como essa de economicidade que a população cria é maravilhoso. Você abre a internet e vai ver assim, economia de água, economia de energia elétrica, você vai encontrar soluções fantásticas correndo por aí, sendo divulgadas gratuitamente. Quer dizer, você abre a internet, pesquisa lá, economia de água, tem coisa. E as pessoas, hoje em dia, com 90%, 60% da população usa a internet abertamente, a não ser os que ficam vendo bobageira, né? Então, eles vão se inteirar que existe muita coisa boa para ser feita e essa andorinha vai fazer verão. Respondendo a sua pergunta. Certo. Só registrar aqui mais 2 participações do Thiago Menezes. Ele falando em falta de água, o que dizer das nascentes entupidas por edifícios na cidade? Ele até cita um exemplo, para onde vai a água na nascente da esquerda da Anhanguera com a Alameda das Rosas, que foi Avenida Anhanguera com a Alameda das Rosas, que foi coberta recentemente por um edifício. Carla. Eu, particularmente, não sei para onde foi aquela água. Eu sei que ali existia uma nascente, o lençol ali é um lençol superficial e que foi construído um edifício. Às vezes o doutor Luiz sabe me falar. Não, eu não acompanhei aquele caso, mas realmente aquela nascente, ela é um veio muito forte, saía muita água ali, mas eu não acompanhei o desfecho daquilo ali. Também não, Bento? Não, a gente cai muito naquela questão que a gente já falou, do uso e ocupação do solo. Que é gerido basicamente pelos nossos vereadores, né? No caso do município, do plano diretor, aí a gente entra no planejamento mesmo. Tem muitos lugares aqui, como aquele novo shopping que tem ali para o lado do Goiânia 2, que você tem ali quase dentro da APP, né? Eu estive lá recentemente, você vê até uma tela assim, já bem dentro da APP, falando, na área de preservação permanente, não passe daqui para frente. Quer dizer, né? Pois é, Bento, mas como é que uma pessoa constrói um shopping que deve ter demorado aí 4, 5 anos para ser feito numa área daquela e o poder público não tomou nenhuma atitude? Mas ali, se eu salvo engano, acho que ele é até licenciado totalmente regular, né, perante a prefeitura. Então... sim, vamos falar em regularidade? É regular, ele está regular. É regular, pronto, e daí? Agora, quem regularizou isso? Como é que foi feita essa regularização? A que custo? Como que isso foi feito? São perguntas que ficam aí para alguém responder. Eu não dou conta de responder essa pergunta. Vou num caso grave que eu vi recentemente. 2 anos atrás, eu sou conselheiro do CREA, estou aqui como conselheiro do CREA. Tá? Fui chamado para ver uma situação ali na vila, chama Vila Maria. Isso eu não esqueço do nome, porque é um nome fácil de guardar. Vila Maria. Fica ali na beirada do João Leite, aqui dentro de Goiânia já aqui dentro de Goiânia, perto daquela avenida perimetral. Cheguei lá, a água estava batendo aqui na perna. A água estava batendo na minha perna aqui, andei lá dentro tudo assim. E a população com ódio falou que não, quem é o culpado disso aí é a barragem do João Leite. Vou contar esse caso para ficar muito claro como é que é a situação. O povo, sabe o que eles queriam? As pessoas da Vila Maria querem? Eles compraram um lote, pagaram prestação, construíram suas casas na Vila Maria, só que quando choveu, que o lençol, houve uma meia enchente, que até hoje, muito tempo que não há uma enchente daquelas boas aí, a água veio e entrou por dentro das casas e passou ali tudo. Então o sanitário que tinha ido ficou tudo cheio de água, e esse sanitário veio para onde? Ele veio para a estação de tratamento de esgoto aqui. Aquela vila inteira contribuiu com o sanitário dele para a estação de tratamento de esgoto de água de Goiânia. Tá certo? Olha, acreditem, essa Vila Maria, o sujeito tem documento.
no cartório, comprou lá, registrado. Quer dizer, esse loteamento foi autorizado. Acredita que lá tem asfalto? Pois é, a prefeitura foi lá, fez um loteamento que foi construído dentro do Ribeirão. Foi feito um loteamento que tem asfalto, tem energia elétrica, tem iluminação pública, tem tudo. Por isso que o Bento colocou, né? Os nossos vereadores têm Os nossos vereadores de responsabilidade. Estão preocupados em fazer. Infelizmente, nossos vereadores ainda não têm um preparo. Isso alguns têm, mas a grande maioria não tem um preparo urbano. Certo. Infelizmente, sou obrigado a dizer isso. Só registrar que as últimas participações são basicamente as mesmas perguntas. Se pergunta aqui em Goiás, o abastecimento de água à população está garantido, pelo menos por enquanto, né? Que é a pergunta do Rafael Carneiro, do Cláudio Long e do João Elias. Está garantido, né? É o que a Saneago falou, né? Por enquanto. Está garantido. Por enquanto, a gente ainda tem essa folga em relação a São Paulo. Metropolitana, que a gente tem essa questão da barragem de João Leite, que hoje ainda está na situação de preservação, e muito também por ter o Parque Otávio de Moura Pacheco ali envolvendo a grande parte dele. Né? Bom, mas você que está em casa, hoje não é nem porque a gente corre o risco de perder esse bem, não. É inadmissível você desperdiçar água. Peraí. Qualquer desperdício, só para encerrar, né? posso dar uma encerradinha aqui? Rapidinho, segundo. Olha, o tempo passa de são quantos anos que tem poder fazer de coisa? 10 anos? De quê? 25. 25? Quantos anos são? 10 anos. Gente, 10 anos é o prazo de fazer outra barragem? Vamos começar a fazer outra barragem? Vamos começar a fazer outra Vamos trabalhar em cima disso? Vamos, né? Então, Luiz Soares, muito obrigada. Foi um prazer receber o senhor aqui. Carla Cruvinel, Bento de Godoy. Obrigada, gente. Eu agradeço, foi um grande prazer. Foi muito bom o nosso bate-papo. A você, telespectador, que participou. Obrigada pela sua participação. Reprise do Sobre Todas as Coisas é sábado às 7 da noite. Na próxima segunda, nós estaremos aqui com mais um programa para você. Boa noite, Fernando. Boa noite, Gisele. Até segunda. Vamos navegar entre os navios no horizonte a se perder.